Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco, moro em Caçapava, que fica em São Paulo. Estou acompanhando seu canal faz pouco tempo, mas pelo que eu vi em seus relatos, batem certinho com aquilo que vi, sendo que meu pai, o seu Damião, também avistou a mesma criatura. Eu não sei se era o mesmo lobisomem, mas ambos os encontros foram assustadores. Antes de contar o relato do meu pai, vou contar a nossa história. Bom, eu venho de uma família bem humilde do interior. Além de mim, eram 6 filhos, 7 no total. Vivíamos numa roça próximo de Caçapava. Perto de nós também moravam outros familiares, mas as casas eram uma afastada da outra, numa distância de 100 a 150 metros. Meu pai foi muito trabalhador em sua vida. Inclusive, mesmo estando velhinho, ainda plantava em sua roça. Também mexia com a construção de casas. E hoje sou pedreiro, profissão que herdei do meu pai. Pois bem, quando eu era pequeno ele trabalhava numa chácara de um senhor, que só ia para o local no final de semana. E quem cuidava de tudo era meu pai e mais outros 2 caseiros. A chácara era bem grande. Eu e minha família até já fomos lá passar um dia. Tinha algumas plantações de frutas e animais. Eram porcos, galinhas e gado, mas era tudo para consumo próprio. Nada tão grande, mas não tão pequeno assim. Meu pai ficava responsável de cuidar das vacas. Já os outros 2 cuidavam dos bichos e também faziam a segurança do lugar. E esses 2 moravam bem perto da chácara. Já viviam lá há bastante tempo. Amigos que ele teve em toda a sua vida. Tudo ia bem seguindo como de costume. Porém, na quaresma de 1982, coisas bem estranhas começaram a acontecer. Alguns pequenos animais estavam sumindo. Primeiro foram 2, logo depois 6, e assim sucessivamente. Logo depois foi a vez dos animais maiores, onde muitos foram encontrados dilacerados. Já outros sumiam mesmo e nunca mais foram vistos pela região. Os caseiros logo trataram de dobrar a atenção nas vigílias e começaram a fazer rondas pelas redondezas, mas nada de achar quem estava fazendo aqueles ataques. Até pensaram ser uma onça ou lobo-guará, que tem muito por aqui, mas não era lobo e muito menos qualquer outro animal. O meu pai por muitas vezes dormia fora de casa, pois ele também estava indo vigiar com os outros caseiros, mas ainda assim aquilo nunca aparecia. E na única vez que o bicho deu as caras, todos souberam que era um lobisomem. Não foi fácil dar de cara com aquele bicho. O meu pai conta que eles sempre ficavam andando a cavalo pelas redondezas, cada um armado com canela seca e uma espingarda calibre 12. Eles começaram a achar que por causa deles mesmo, o bicho não atacava. Então decidiram começar a vigiar de dentro da casa sede da chácara. De vez em quando eles saíam para ver como estavam os animais, mas nada acontecia. O bicho sempre achava uma forma de atacar sem que fosse visto, mas numa noite ele acabou levando a pior. Já era assim por volta de 1 ou 2 da manhã. Segundo meu pai, nesse exato horário o Antônio, um dos caseiros, resolveu ir na sua casa pegar uma garrafa de café com sua mulher, já que estava cheirando de longe. Meu pai e o outro caseiro, chamado José, acharam uma boa e concordaram com ele. Então Antônio abriu a porta e foi saindo. Mas pouco depois que o homem saiu, eles só ouviram os estampidos de tiro, 5 no total. Logo após os tiros, alguma coisa berrou do lado de fora. Rapidamente o meu pai e o José saíram da casa e viram aquilo a poucos metros, uma coisa peluda e mais escura do que a noite. Meu pai conta que o bicho era do tamanho de um potro, tinha pernas tortas e longas. A parte traseira daquilo era maior que a da frente, algo bizarro. O Antônio estava do outro lado carregando seu revólver, mas nem foi preciso atirar, já que meu pai deu mais 5 tiros, que acertaram em cheio o peito daquela criatura. Logo em seguida, o outro caseiro,
Também deu mais 5 tiros no bicho, que cambaleou para o lado e olhou bem para meu pai. Depois disso, sem mais nem menos, correu para dentro da mata. Até parecia que não tinha levado os tiros, mais de 10, e sumiu rapidamente. Após o fato macabro, meu pai foi de encontro com o Antônio, que falou sobre o que aconteceu. Enquanto ele ia no rumo da sua casa, o bicho vinha na direção da pocilga, e ele nem esperou o bicho chegar perto, já puxou o revólver e descarregou as balas ali mesmo na criatura. Então, depois de tudo ficar calmo e tomarem um café reforçado, eles pegaram os cavalos e seguiram para onde o lobisomem foi. Mas no encruzilhada perderam o rumo da onde a criatura tinha ido. Eles chegaram a procurar pela região, mas não acharam nada, nem corpo de gente e nem corpo de bicho. O meu pai me contava sobre esse caso e dizia que não era para sair em noite de lua cheia, nem que saísse de casa desarmado. Por isso sempre andei com um canela seca que ganhei dele, pois podia sentir o tanto de medo que meu pai tinha daquele bicho. Eu só não contava que um dia ia ver aquele maldito também. Isso aconteceu há pouco mais de 15 anos. Não era tempo de quaresma, mas lembro que a lua brilhava bastante no céu. Era assim para o começo do ano, entre janeiro ou fevereiro. Eu estava namorando com a moça ali da região. Ia sempre a cavalo na sua casa para ficar numa prosa. Além do mais, era amigo do seu pai e do seu irmão, que de vez em quando ia pescar com a gente aqui de casa. E no interior tem seus causos. Onde morava tinha esses. Começava sempre pequeno, mas logo depois todo mundo estava falando. O que foi o caso do lobisomem. Meu pai me contou para tomar cuidado na estrada, porque tinha um bicho atacando os animais na região. Claro que redobrei a atenção, pois acreditava e acredito nessa criatura, e também porque tinha vezes que andava sozinho nessas estradas à noite. Lá você só podia andar de duas formas, de moto ou com cavalo, ou se não a pé mesmo, mas era raro ver alguém andando a pé. Tudo era longe com difícil acesso, assim como era a casa dos meus sogros, da qual eu tinha que passar por 5 propriedades, cada uma separada por uma porteira, onde você tinha que parar para abrir. Pois bem, as pessoas começaram a ver o lobisomem, mas eu não vi a criatura, mesmo voltando tarde da noite da casa da minha namorada. Mas não baixava a minha guarda, e nem desacreditava do que me falavam. Continuava em alerta, e sempre acreditando na minha intuição, pois foi por ela que fui salvo do ataque daquele ser. Era uma noite comum. A única exceção daquele dia era a lua cheia, que estava bem clara iluminando o interior. Dava para ver até certa distância, e até que bem. Por volta de umas 6:30 da tarde, saí a cavalo para a casa da minha namorada, assim como fazia todo dia. E como nada estava diferente, quando saí de lá para voltar à minha casa, já eram 11 horas. Montei no cavalo e já ia voltando. Mas pouco depois que saí, antes de chegar na primeira porteira, o cavalo empacou, botou as orelhas para trás e começou a relinchar. Eu pensava que era cobra que tinha ali no chão, mas não tinha nada. Foi quando percebi que em meio a uns matos, algo muito escuro vinha correndo em disparada. De pronto o cavalo deu meia volta e começou a correr, indo na direção da casa de minha namorada. E já sabia que a coisa que vinha na estrada era um lobisomem. Logo cheguei na casa outra vez, e para minha sorte a porta estava apenas encostada. Pulei do cavalo que se embrenhou na mata e ainda pude ver ao longe aquela coisa me seguindo. Então corri para dentro de casa, e assim que entrei começamos a ouvir uma passada pesada, bem na estrada em que eu estava. Ali, próximo de mim, era a coisa que deu trabalho para o meu pai, uma criatura vinda do quinto dos infernos. O bicho, que não era bobo nem nada, não ficou lá esperando alguém sair para reagir, e logo continuou correndo, seguindo no sentido da estrada. Contei ao meu sogro o que tinha acontecido,
Ele foi atrás do lobisomem, mas não o encontrou perto de casa, e eu passei a noite por ali mesmo, já que não queria sair com aquela criatura solta. Pela manhã, assim que acordei, o meu pai já estava lá, esperando por mim. Ele, que já sabia de tudo, me levou para casa e contou que assim que o meu cavalo voltou sem mim durante a madrugada, ele já sabia que algo ruim tinha acontecido comigo. Falou também que o bicho podia ser o mesmo que ele viu, ou não, já que lobisomens são seres vingativos, e aquele talvez buscasse vingança contra meu pai, ou se não para alguém da sua família. No caso, eu. Alguns devem se perguntar por que não atirei no lobisomem. Não dá tempo de raciocinar. É muito rápido. O instinto humano fala mais alto. A única coisa que você pensa é em correr, e nada mais. Eu estava com canela seca na cintura. Tinha 5 balas no tambor, mas nem lembrava que ele estava ali, já que foi assustador aquela cena que vi. Ainda vivo numa parte rural até hoje, mas não aquela que me encontrei com o lobisomem. Vou lá de vez em quando para visitar amigos e parentes, mas nunca mais passei por aquela estrada de noite. Muito obrigado, Sam, pela sua atenção. Em breve quero ver esse relato narrado no seu canal. Boa noite.